Olá, hoje veremos a essência do pensamento. Um assunto muito interessante sobre as mentalizações, a capacidade que a nossa mente tem de criar aquilo que a gente almeja, que mais deseja. Lembramos que o pensamento ele está inserido num contexto que essa mesma força do pensamento, ela depende de uma energia, de um poder supremo que rege, por sua vez, o universo, rege as galáxias, os planetas, a natureza e nós mesmos. Quando estamos fora de sintonia dessa energia que vem de fora, muitas vezes nos desgastamos com o pensamento, muitas vezes somos influenciados pelos pensamentos que não são muito adequados. Por isso que veremos que o pensamento humano, o pensamento gerado pela nossa mente, pela nossa energia da nossa mente, ele é uma estação, ele é uma antena, praticamente, de uma estação de rádio, emissora de pensamentos, emissora de vibrações que ficam na atmosfera, ficam no ar. Também somos receptores de muitos pensamentos que muitas vezes a gente acha que somos nós, mas nós somos influenciados ou pelo meio ambiente, ou por mesmo pessoas que estão centenas, milhares de quilômetros distantes de nós somos também, de uma certa maneira, atingidos por uns pensamentos. Por isso que tanto na emissão como na recepção dos pensamentos, eles têm que ter qualidade. Nós temos como um diamante para ser lapidado, como uma água para ser purificada, o pensamento também precisa de treinamento, precisa de preparos. O pensamento como um diamante lapidado seria um pensamento de altíssimo nível. Nós teríamos também um pensamento de alto nível, de médio, de baixo e de baixíssimo nível. O pensamento de alto e altíssimo nível é um pensamento ideal para aquilo que a gente consegue qualificar a nossa vontade, a nossa energia do pensamento. O pensamento de baixo e baixíssimo nível, ao contrário, é um pensamento de baixo astral. Nós podemos ser influenciados através dos pensamentos que estão sendo muitas vezes emitidos longe da gente, próximo da gente, ou estão no ambiente, estão em objetos, estão nas pessoas, estão nas notícias, na mídia, que muitas vezes nem existem, mas nós tomamos aquilo como realmente estão acontecendo, inserimos esses pensamentos e diariamente convivendo com isso pode nos trazer dissabores até consideráveis, principalmente na saúde, na nossa prosperidade e na nossa paz de espírito, nossa paz lá de dentro. Quando esse pensamento se torna uma rotina, muitas vezes tem o costume de dizer, essa pessoa não tem muita sorte, mas não é bem isso que acontece. O que acontece é que, como um navio que tem o seu comandante, que conduz o navio, nós também temos que conduzir nosso pensamento. A partir do momento que a gente começa uma vigília de ver que está se baixando o nível, está nos deixando assim um certo mal-estar, significa que esse não é o caminho daquela energia que nós falamos, aquela energia que rege o universo, que rege as galáxias, os planetas e nós mesmos. Se for de contra essa energia, consequentemente, não será muito favorável. A energia, em primeiro lugar, mental, a gente tem que fazer o primeiro questionamento. Vai ser útil o que eu estou querendo, o que eu estou pensando para os demais, para as pessoas, para mim mesmo? Se a resposta for sim, nós triplicamos essa vontade, porque o que é justo, o que é verdadeiro, o que é nobre, vai ter uma energia muito grande, favorável para conseguirmos concretizar. E é isso que nós vamos ver agora, as pessoas através de exemplos e como fazer esse treinamento com o pensamento. Prentíssimo Ford, há muitos anos atrás, um dos pioneiros dos estudos das mentalizações, autor de diversas obras, inclusive, interessantes obras que estão em edição até hoje, já comentava num título do seu livro uma síntese do que é o pensamento. Ou seja, o título do livro era Os Pensamentos São Coisas. Prentice já defendia a ideia que quando pensamos em um determinado assunto, nós temos grande chance desse assunto virar de pensamento uma ideia, um projeto a conclusão. Ou seja, a materialização. Tudo que nos rodeia começou primeiro no pensamento.
Todos os aparelhos, todas essas grandes obras, as literaturas, as músicas, todas elas veio primeiro do pensamento, logicamente. Mas esse pensamento, muita gente acha que é original, mas muitas vezes são captados, que eles estão no ar. Ou seja, a inspiração, o grande momento de uma criação, muitas vezes é através desse imã, desse pensamento, que a pessoa, com qualificação do seu nivelamento dessas ideias, conseguiu captar uma energia favorável para conseguir isso aí. Através da história, nós temos passagens interessantes, por exemplo, de Michelangelo. Michelangelo, um grande representante do Renascimento na Itália, na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, já dizia: quando eu vejo uma pedra, essa pedra já vejo uma escultura. Quando ele pensa naquela pedra que se pode se tornar uma escultura, ele já tinha dentro de si, dentro do seu próprio pensamento, uma escultura pronta. Desde que demorasse, pode demorar 10 anos, 5 anos, 2 anos que fosse, mas essa escultura estava pronta em sua mente. Leonardo da Vinci, outro conterrâneo e contemporâneo de Michelangelo, quando passou toda a sua infância e uma parte da adolescência na região da Toscana, da belíssima região, quando saía para aquele relevo, para aquele espaço geográfico, já pensava dentro de si: isso é uma tela a céu aberto que Deus nos deu de presente. E foi através dessas observações que o Leonardo da Vinci foi um grande diferencial na pesquisa de luz e sombras, que até então era quase que inédito isso, através da incidência do Sol ele podia verificar a profundidade do relevo também e a sua perspectiva. Leonardo da Vinci desenvolveu a capacidade de pintar um quadro dentro da sua mente, ele já pintava através do seu pensamento, mesmo que demorasse anos depois, alguns até 2 décadas para se concretizar, mas muitas obras de Leonardo da Vinci foi pintada quando ele era criança. E temos outros exemplos também, por exemplo, o Walt Disney, que teve uma infância difícil, uma infância pobre. Muitas vezes os próprios pais do Walt Disney não queria que ele desenhasse, não queria que ele fizesse esse trabalho dedicado às artes, ele queria que ficasse trabalhando no meio rural, porque ele foi criado num sítio, mas uma dificuldade tremenda, muita pobreza. O Walt Disney tinha dentro de si, porque ele pensava: esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, esse é o meu pensamento. Ele conseguiu, primeiro, logicamente, é justo o que eu quero para as pessoas, é justo para mim, é o meu desejo, é a minha vontade. Desse pensamento, hoje a gente vê aquela criança pobre que mal conseguia sobreviver, deixou um legado de uma empresa magnífica, admirada, respeitada por todos. E, finalmente, também, a gente tem milhares de exemplos, mas poderíamos citar 2 casos aqui de extremos do Santos Dumont, que saiu do Brasil para estudar em Paris, na Europa, e lá teve a sua vontade, já tinha desde criança também, quando morava aqui, de colocar um aparelho mais pesado que o ar para voar, e todos sabem da história, grande pai da aviação nosso brasileiro. E finalmente o Ayrton Senna, que foi um grande campeão, admirado pelo mundo todo. O Ayrton Senna tinha dentro de si, ele desenhava as provas, ele foi treinado também, além de sua capacidade técnica, a sua capacidade como piloto, como ser humano, foi um exemplo para o mundo todo, admirado pelo mundo todo, mas ele tinha uma capacidade de concentração que muitas vezes ele desenhava a prova toda. Ou seja, a corrida toda estava dentro de sua mente, ele buscava essa perfeição dentro de si. O pensamento dele, o projeto e a conclusão dispensa-se comentários. O que nós podemos dizer é o seguinte: a partir desse momento, esteja em constante vigília no seu pensamento. Qualifique quanto, independente do obstáculo, o momento é esse agora. Nunca espere, porque a mídia vai continuar jogando lixos de pensamento, as pessoas trazem muita energia difícil, muita energia negativa, purificando como um filtro, purificando essa água, nós podemos conseguir muito através das mentalizações. O essencialismo do pensamento é saber aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro para nós e para os outros. O essencialismo, dentro da pesquisa que os neurocientistas fizeram em uma literatura até recente que saiu, 80% dos nossos pensamentos não valem para nada, eles não servem para nada, ou seja, vai para a lixeira. Ou seja, grande parte do dia a gente pensa simplesmente em coisas que não existem, não vão acontecer, não acontecem, é muito pouco útil para nós. Desses 20% que sobra, alguns são sazonais, voltando para os que não servem para nada, ficamos com 10%. É desses 10% que são aquele de altíssima e alta qualidade. É isso que nós vamos focar daqui para frente. Pense,
Sempre pense naquilo que podemos fazer de melhor, podemos qualificar o que nós estamos fazendo, aquilo que nós podemos ser útil, aquilo que nós podemos ser agradável e conseguir, com muito esforço, muita dedicação, os nossos ideais vão ser concluídos. Pensando sempre, dizendo sempre para si, paz, saúde e prosperidade. Que isso vira uma senha, todo dia repita essas palavras. Não pense ao contrário. No próximo módulo, nós veremos a influência que a roupa, o vestuário tem sobre a nossa energia, sobre a nossa prosperidade e a nossa paz. Nós vamos ver que a roupa não é um mero fator estético, nem de design de modelos. É o que a roupa está impregnada de energias que nós absorvemos de nós mesmos e do meio ambiente. Obrigado.